Boa tarde, pessoal do Tênis de Mesa Brasileiro Virtual. Temos a última quartas de final, agora a categoria A, do Vitor Montcalvo contra Luiz Namastê. Define o semifinalista que joga comigo na semifinal. A outra semifinal já está sendo programada e agendada entre o Reinozawa e o Gui Bittar. Então, falta definir esse último semifinalista. Ah, o Motical é favorito, lógico, o Luiz Namastê vem da categoria B, na verdade, né? Ele jogou duas categorias, a dele, e você pode jogar de cima também para é a experiência, se testar contra os jogadores mais fortes, né? E o Luiz Namastê fez belos jogos na categoria A e na categoria B também, e avançou aí para as quartas de final contra o Moticala. Moticala que é o atual campeão da primeira divisão da do circuito mundial, né? Das etapas mensais, ele ganhou o mês de outubro, ganhou em cima do americano James de Medina na final, 4-1, foi um jogaço. E agora tá aí tentando ganhar o nosso rachão, né? Vamos dar uma entradinha lá na sala, ver se já estão lá. Não, só o Moticala tá lá por enquanto. Vamos esperar o, o Luiz Namastê entrar. Vamos dar uma olhadinha aqui na Eleven Clubhouse para ver se o Luiz já está online. O Luiz ainda não está online. Vamos ver. Vou pegar meu telefone aqui do lado para ver se tem alguma mensagem. Na verdade, eu vou mandar uma mensagem para o Luiz, ver se está tudo bem, se está precisando de alguma ajuda, né? De repente, sei lá, né? Uma mensagem para ele aqui no WhatsApp, lembrando ele do jogo, né? Vai que, né? Esqueceu, ou sei lá, aconteceu algum problema, ele não consegue entrar no jogo, né? Pelo menos aí a gente avisa o Motikawa e vê o que faz, né? Muito bom, vamos continuar olhando aqui na Eleven Clubhouse. Agora ele já está online. Ótimo, já deve estar lá na sala. Já, maravilha. Boa tarde, senhores. E aí, Vlad? Boa tarde. Espero E que aí, esteja, Vlad? espero que esteja tudo bem com vocês. Ah, jogo melhor de cinco, como sempre. Fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem. Bom jogo aí, divirtam-se. Valeu. Foi mal. Eu quero ouvir de vocês aí que estão assistindo o Pessoal, jogo. eu tenho um negócio para fazer. Aí eu descaso. E como eu sei que. Vamos ser práticos, né, velho? Eu não gosto muito de coisa floreada, não. Tem a mínima condição, meu amigo. O jogo aqui. É porque a gente tá nessa aqui para cumprir tabela, como se diz no futebol. Mas eu tô aqui para jogar, tá ligado? Mas tem condições não, meu irmão. Esse negócio de louco, pô. 3 mil, isso devia ser proibido, viu, Vlad? Isso não existe não, pô. Eu até conversei no dia, eu digo, olha, eu tô em 500, mas por uma circunstância da vida. Não é meu lugar, entendeu? Tanto que eu tô aqui no 200 agora. Aí disse que eu não podia entrar no C e no B, que eu tinha que fazer B e A, se quisesse duas, né? Mas me arrependi, bicho. Tem condições não. Cadê Vlad, hein? Ele Olha, tá Luiz, onde? estou aqui de frente aqui para você, aqui do lado da mesa. É, Até, deixa eu ver, vocês não estão conseguindo me ver, né? Vê se Não, não. agora vocês me veem, não? Não, né? Não.
Tá, Também não. beleza, não importa, não importa, é porque tem uma tecla aqui que aperta que eu fico visível para vocês e por algum motivo não tô mais. Mas é o seguinte, aproveita, cara, porque quando é que você consegue jogar com uma Não, sem fera dúvida. dessas aí, né? Não sem dúvida, sem É o que dúvida. Tô é, aqui é pra isso. maravilhoso isso, pô. Eu, quando entro nas etapas do Mundial, também eu não entro, às vezes tem cara ali que não dá jogo, pô, mas é bom de se testar, não tem jeito, né? É verdade. Vamos embora, vamos Aproveitem, embora. aproveitem o jogo aí, divirtam-se. Beleza. Bora. Quer Eu vou, começar eu já? vou botar aqui no casual, apesar que eu sei já que não tem a mínima coisa, e vamos embora. Deixa eu tirar o som aqui Bora. Bom e jogo. vamos lá. Que vença o melhor. Vê que brincadeira. Eu já nem sei mais o que eu tava falando. O Luiz é uma figura, né? Sim, o Montical é muito favorito para o jogo, lógico, né? Mas o Luiz é bom jogador, tem crescido bem, é um jogador novo no virtual também. E é um jogador que tem as suas bolas, né? Tem os seus méritos, né? Ele sai bastante para atacar. Então, realmente, lógico que é um jogo onde o Montical é favorito. Mas é disso que é feito o esporte, né? Você jogar, às vezes, com jogadores muito acima do seu nível e se testar. É um bom aprendizado, né? O que ele precisa fazer para realmente melhorar, né? É aquela coisa, né? Como se fosse em como se fosse nas artes marciais. Se você é faixa branca, mas treina só com faixas pretas, a hora que você pegar um faixa branca vai parecer fácil. Então é mais ou menos isso. Ah, eu tava falando, lembrei do que eu tava falando, ó. Não tô tão velho assim. Me digam aí, pessoal, se vocês estão gostando dessa. Eu coloquei uma bola amarela e o piso e as linhas da mesa brancas. Talvez fique interessante aí de assistir e tal. Eu assistindo daqui parece interessante, assim, não fica ruim, né? Mas se vocês acharem que tá difícil de ver a bola, por exemplo, uma coisa assim, aí me avisa que eu troco para os próximos jogos, eu troco cor de bolinha, troco tudo, quase tudo é customizável aqui nesse jogo, né? Pelo menos do meu ponto de vista aqui do laptop para gravar, né? Vamos embora? Bora. Os jogadores que estão lá eles podem escolher diferentes cenários para jogar, né? Inclusive em realidade mista, onde ele vê a própria casa dele, né? Mas a gente consegue customizar essa arena de jogos aí, mais ou menos, colocar nossos patrocinadores ali, como a Cacau Vegan, colocar apoiadores nossos, né? Como o Clube Citar, a Solids Line, que faz os adaptadores de raquete, né? O pessoal do VR Table Tennis Network lá dos Estados Unidos, que é um grande apoiador também, faz muitos eventos e me ajudou muito no meu início também no tênis de mesa virtual. A gente tem tudo isso, a Stiga, né, que manda roupas pra gente aqui, pra gente gravar os vídeos também e tal. Então temos aí alguns apoiadores e patrocinadores aí do nosso canal, né? Então, se você quiser apoiar e principalmente patrocinar o canal, assim como a Cacau Vegan está fazendo, a gente pode colocar a sua logo também em destaque assim no chão, ou nos aparadores de bola lá atrás, né? Temos cotas diferentes para isso também. É só entrar em contato que a gente dá uma negociada aí, ver o que interessa mais para você que tem de repente a sua empresa aí de tecnologia ou de qualquer coisa relacionada a esporte ou esporte virtual, e de repente quer ajudar a gente aí e também colocar a sua marca em evidência, né? Isso é importante também. Enquanto isso aqui, o Motical é confirmando a sua, o seu favoritismo, né? Mas assim, não tá essa lavada toda que o Luiz achava que ia tomar, né? Muito 11, bom. Muito bom. 11-7, 11-6, tá Vamos um embora. jogo Deixa eu pegar só um bonito. ar. 15 Beleza. segundos. Eu sempre pergunto, tem quantos anos? Eu tô com 16. Ave Maria. Vamos lá, 16, 15, 16, 48. Muda Eu de tô assunto, Luiz. 53. Luiz, muda de assunto, Luiz, Oi. muda de assunto.
Ah. É. Beleza, vou. E muito legal, né? O Mochikawa e o Ren Ozawa também, né? O Mochikawa é com 16 anos, o Ren tá com 17, se não me engano. São dois dos maiores jogadores de tênis de mesa do Brasil virtual. E começaram esse ano, né? Eles têm um altíssimo nível técnico na vida real. São jogadores com tempo de reação muito rápido, com técnica muito apurada. E já estão aí representando o Brasil. Ano que vem os dois vão jogar já na Superdivisão contra os melhores jogadores do mundo. O Ren já jogou, inclusive, um ou outro torneio esse ano na Superdivisão. Se não me engano, eu tenho uma dois. mania feia, né? É a coisa do iniciante. Como o forehand é mais tranquilo pra mim, olha o que eu fiz. Abri completamente aqui. Aí acabou. A gente tem esses jogadores novos aí chegando que não são só novos necessariamente no virtual, né? Mas eles também são novos de idade. Isso ajuda muito, porque eles têm mais energia, mais tempo de sobra para treinar. Conseguem fazer, às vezes, vários treinos diferentes por dia, né? E isso vai dar uma margem de crescimento para eles muito maior. Enquanto a gente que já está mais velho luta para pelo menos manter o mesmo nível, tenta não perder o nível, né? Essa molecada está em plena ascensão. Então é uma questão de tempo para eles passarem a gente aí, assumirem a primeira colocação e entrar de repente aí também no top 10 do ranking mundial, como eu entrei, tô lá há mais ou menos 2 anos, como o Léo Arata entrou recentemente. Quanto é que tá? 1-0, né? No segundo jogo, né? Isso, vamos embora. E você tem atletas muito bons na vida real, como o Léo Arata, que começou esse ano também no virtual e em menos de um ano também já chegou no top 10 do ranking mundial. Esses dias estava em quinto. Essa semana ele está em sexto do ranking, então o Brasil pode se orgulhar de ter dois jogadores já no top 10 mundial ao mesmo tempo, né? E outros jogadores como Mochikawa, como Reinozawa, podem chegar nesse top 10 aí com algum trabalho, né? De repente até no ano que vem já, que são jogadores tecnicamente muito bons. Vamos torcer para eles conseguirem se dedicar, continuar se dedicando ao tênis de mesa virtual, tanto quanto eles se dedicam ao tênis de mesa real, para conseguir representar bem o Brasil, né? A gente vai ter provavelmente ano que vem, 2026. É possível que tenha mais uma etapa do Campeonato Mundial, como teve em 2024. A gente jogou lá na Suécia. Eu tive o prazer de representar o Brasil, eu era o único jogador das Américas lá. E a gente acabou perdendo lá nas quartas de final. E ano que vem talvez tenha de novo. E aí a gente não sabe quantos jogadores vão, se vai ter algum tipo de Pan-Americano antes para disputar essa vaga. A gente não sabe como é que vai funcionar, né? E esses jogadores novos têm plenas condições de representar o Brasil nesse torneio. E 2027 já está confirmado, não tem data certa ainda, mas já está confirmado que vai ter a Olimpíada de Esportes Virtuais lá na Arábia Saudita. E o tênis de mesa está dentro. Então, são coisas assim que vão acontecendo aos poucos que vão, de repente, motivando esses novos talentos a se dedicarem mais, né? Principalmente aqueles que chegam num momento e eles identificam que eles não vão ter muita chance, por exemplo, de chegar numa seleção brasileira é, do tênis de mesa normal, do tênis de mesa físico, né? E aí o 2-0, virtual... mesma coisa, só que agora 30 segundos. O negócio agora evoluiu. Eita. Nossa, sério. Uma das coisas que eu não me acostumo, e talvez por isso esse placar aqui do ranking, é que eu não me arreto muito não, sabe? Eu tô jogando, eu faço bem, olho pro cara, aviso pra sacar, tudo certinho. Aí eu jogo com a galera aqui, velho, direto. Não espera você se posicionar. Termina o jogo, eu tô aqui, velho. O cara já saca ali. Aí sabe uma coisa? Eu já entrego o outro ponto, eu digo, vai. E vou, velho. Aí vou descendo no placar, tá? Porque me arreto. Não tem uma regra nesse jogo que impeça isso, pô. O cara não quer jogar, o cara quer ganhar de todo jeito, entendeu? Uhum. Aí é ruim entre 2.200 e 2.500.
é isso direto. A partir dali eu já vejo uma galera toda consciente, sabe? Procurando saber se o cara tá na posição e tal. Vamos lá. Bora. Um jogo aí. E vamos para o terceiro jogo desse encontro, que pode ser o último, né? Se o Vitor Moticawa ganhar, ele fecha em 3-0. Está fazendo uma bela participação aí, o Luiz. Está dando trabalho, está indo para cima, está atacando, está fazendo tudo que ele pode. E realmente é um nível de qualidade de bola que o Luiz não está acostumado a lidar. Pessoal do chat aí, o que vocês estão achando do piso mais claro, mas com a bolinha laranja, meio amarela, né? Ficou legal aí? Tá ruim de ver a bola? O que vocês estão achando? Me contem aí para saber se vale a pena deixar dessa cor ou se para os próximos jogos a gente volta uma bolinha mais branca. Ainda falta um, Tá. Os Tá dois 1 a 0. jogos, 1-0, isso. Simbora. Se virando bem o Luiz nas trocas de bola, né? Quando o Motical não consegue atacar com muita força, o Luiz consegue trocar bem bola e jogando muito bem. Tentando atacar, ser agressivo o tempo todo, né? Quando você joga com um jogador que é muito forte, muito agressivo, com muita potência, você precisa atacar primeiro, né? A não ser que você seja bom o suficiente para lidar com a potência desse jogador, que não é nada fácil normalmente, né? Então, sacar mais curto, tentar atacar primeiro, são estratégias básicas, mas que são muito válidas, né? Tá indo bem o Luiz, hein? Melhor momento do Luiz no jogo, 8-7. Importante agora essa sequência de saque do Motical. Quase deu, hein? Quase pegou essa bola agora o Luiz. Tem 2 match points o Vitor Motical para garantir a sua vaga na semifinal. Não vai vender fácil o Luiz pelo jeito, hein? É pra nós. Excelente troca de bola. Valeu. Muito bom. Acabado aqui. O jogo. Valeu. Ai. Obrigado.
Muito Parabéns, obrigado. senhores. Pô, Luiz, ficou chorando, deu maior trabalho pro Vitor aí, pô. Tá louco? É, né? Sabe o que é isso? É a falta de responsabilidade, que ele tem toda e eu tenho nenhuma. É Aí dá verdade, nisso, essa é uma doidice, vantagem. É, essa é uma entendeu? vantagem. É, Eu É, usei um pouco disso. Eu digo, eu tô aqui pro que der e vier. Eu vou, tá aí, né? É diferente. tá A gente sabe disso. certíssimo. Tá certíssimo. Valeu, parabéns aí pelo jogo. Luiz, parabéns pela Valeu. participação aí nas duas categorias. Foi um prazer ter você com a gente. Vitor, Idem. a gente se vê na semifinal, né? isso aí. Valeu. Maravilha, maravilha. Vou Obrigado, lá queridos. assistir, viu? Abraço para Um vocês. abraço. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau. É isso aí, pessoal. Vitor Motical na semifinal. Então, fechou as duas semifinais, né? Da categoria A. Eu com o Vitor Motical e o Rei Nozawa contra o Gibitar. Né? E você pode estar se perguntando, e o Léo Arata? O Léo Arata não pôde jogar essa edição do nosso rachão, que ele estava com muito compromisso, estava com a etapa mundial para jogar esse mês também, vai ter o brasileiro agora, né, sábado e domingo, então ele achou que fosse ficar demais para os compromissos, porque ele dá treino também o dia inteiro, ainda tem o treino pessoal dele, né, ele tem a academia dele lá no estado de São Paulo, né, então tá muito ocupado, ele achou que não fosse dar conta, então para não fazer feio e ter que de repente abandonar, não conseguir bater os prazos dos jogos, ele resolveu não jogar. Tomara que ele volte para jogar com a gente ano que vem, né? A gente vai estar planejando aí pelo menos umas 4 etapas do Rachão para o ano que vem. E é isso aí, pessoal. Então, obrigado por enquanto. Obrigado pela companhia. E a gente se vê. Essa foi a última quarta de final, então daqui para frente ou é semifinal nas 3 categorias, ou já final direto, como na categoria C. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima transmissão.